O áudio foi embora, Sora. Começa de novo, meu amor. Você apertou isso. Sejam todos muito bem-vindos. Até agora a gente só teve o nosso bate-papo da sala de espera aqui, enquanto não dava a nossa hora, né? Mas estamos de volta a mais um encontro da Escola de Desaprendizagens com a nossa querida Carolina Sanches. Carolina foi uma convidada do coração para essa empreitada nossa aqui do Future Ed, esse programa para repensar aí o futuro, não só da educação, mas eu acho que o futuro de todos nós, de uma maneira geral, e é bem para isso que a Escola de Desaprendizagens está aqui conosco desde a semana passada. Ainda temos mais 3 encontros. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos falar de humor, mas o humor não apenas para rir, mas para olhar de forma mais generosa e mais, digamos assim, feliz para nós mesmos, para os nossos erros e para as nossas batalhas. A Cara hoje vai conduzir a gente por essa reflexão, mas ela também tem um convidado muito especial que ela mesma vai apresentar. Para quem não conhece Carol Sanches, que eu acho até um pouquinho difícil, Carol é jornalista, pedagoga, ludóloga e uma apaixonada por literatura, por jogos e por todo esse mundo diverso da aprendizagem de um modo geral, mas uma aprendizagem mais divertida e mais feliz. Ela aceitou esse convite nosso para criar essa jornada de aprendizagem tão gostosa, tão incrível, de forma que a gente possa, com isso, evoluir um pouquinho mais, inclusive como pessoas, né? Então eu deixo vocês aí com a Carol Sanches, a convite da Casa Thomas Jefferson e da Embaixada Americana, para ser nossa convidada especialíssima para a Escola de Aprendizagens aqui no Future Ed. Seja bem-vinda, minha amiga Carolina Sanches. Obrigada! Ai, gente, eu estou muito contente com esse segundo encontro. Eu saí muito... Primeiro, eu quero agradecer que todo mundo voltou, né? Isso é sempre um sinal interessante. Obrigada por vocês terem voltado. Né? A gente teve o primeiro encontro semana passada, foi sobre silêncio. Eu queria dizer que eu li as avaliações das pessoas todas, coisa que eu não faço habitualmente, porque eu não estou muito de avaliação. Mas aí a Sora mandou para mim falar, dá uma olhada no que as pessoas falaram do encontro e tal, e aí eu queria falar umas coisas rapidinho. Eu queria falar que a gente teve, sim, semana passada, problema de conexão, né, que acabou atrapalhando um pouco a experiência com a Ana Rosa, foi uma pena, mas a gente tem uma surpresa, porque a Rosa mandou pra gente, né, Sora? A Rosa mandou pra gente o vídeo, áudio com a respiração quadrada. Vou colocar aqui no chat. Lindo de morrer para vocês, tá? Então, usem, abusem. Acho que é um presente super generoso que a Rosa deu. Então, tá aí para vocês. Então, para a gente poder minimizar o que aconteceu semana passada com um pouquinho de problemas no áudio dela, tá aqui o presente para vocês. Também quero agradecer todas as palavras carinhosas que vocês escreveram para mim na avaliação de semana passada. Vocês são muito queridinhos, muito obrigada, muito generosos também. O meu convidado já está aqui hoje, já vi, peraí, cadê ele? Ricardo Leite, tá aí. Ricardo Leite, ele vai ser a parte da vivência de hoje. Ricardo, eu vou apresentar o Ricardo quando tiver a hora, que eu fiz um slide só para o Ricardo, sabe? E aí eu vou apresentar o Ricardo. E aí, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder começar, porque hoje nossa jornada vai ser intensa. Cadê? Vamos lá. Compartilhei a minha tela. Compartilhei aqui. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só baixar aqui um negócio. Vamos nós aqui. Oba. Pronto. Espera aí. Bom, pronto. A pessoa sou eu. Perfeito. Ótimo, consegui. Bom, como a Sora já me apresentou, eu me apresentei semana passada, mas tem sempre gente chegando, saindo, gente no YouTube, então acaba que a gente precisa fazer alguma repetição de quem nós somos, né? Então essa aí sou eu, em versão Minecraft. Carolina Sanches. Eu sou jornalista, pedagoga, escritora e ludóloga, sim. Eu sou do Ler Conecta, eu sou uma das fundadoras do Ler Conecta, aqui do Rio de Janeiro. E eu trabalho com algumas pessoas muito legais. Eu tenho a honra de trabalhar com vários projetos a partir do Ler Conecta, mas alguns parceiros são meio fixos.
né? Então, a Estrela, por exemplo, é parceiro fixo, eu sou uma das autoras da Estrela, a gente lançou o Vai Lobo, vai sair agora um outro, que é o Vira Monstro, Vira Herói, então a gente tem um caminho aí muito imbricado, eu e a Estrela. A Bienal, eu sou uma das curadoras da Bienal, da parte infantil e de formação de professores. Fazendo um jabá rápido, a gente lançou o primeiro podcast da Bienal, voltado para crianças, chamado Pop-Up Kids. E eu fiz o roteiro, né? Eu escrevi o roteiro e gravei com o Rui e com algumas crianças, já está no ar, então quem tiver interesse, a gente começa o primeiro episódio falando de onde vêm os livros, de onde nascem os livros, né? Então tá aí no ar o primeiro podcast para criança. Também é uma coisa de experimentar a linguagem, né? Que é diferente, eu adorei. Eu sou da Casa do Saber Rio, sou professora fixa da Casa do Saber Rio, faço lives e podcast também, tudo da parte de educação é comigo, que eu fico muito contente. E eu dou consultoria para algumas escolas e a escola que é fixa há alguns anos, mora no meu coração, é a Curiosidade Educação Infantil. Então, a gente está aí, né? Todo mundo que é de educação infantil sabe o desafio que foi e que está sendo essa pandemia, né? Principalmente para a educação infantil. E, nossa, eu estou aprendendo e desaprendendo tanto na educação infantil esse ano, né? Então, está sendo uma jornada para mim muito importante. Tá bom? Dito isso, cara, eu vou começar logo assim com o Tony Ross, porque o meu tema de hoje é humor. E esse tema surgiu por muitos lugares. O humor é uma coisa que me acompanha há um tempo, os meus textos são bem-humorados, minhas palestras são bem-humoradas, e uma vez um clientaço aí resolveu que não queria me contratar para dar uma palestra por motivos de... Ele achava que eu não era séria o suficiente. Tipo, fazia gracinhas demais nas minhas palestras. E eu fiquei boladaça quando eu vi isso, né? Eu falei, como assim, cara? Não, muito bem-humorado. Então a pessoa vai e prefere levar um carnal, entendeu? Tipo, tá bom, então, vai lá. E aí eu fiquei... Aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, essa coisa. Não, porque você faz as suas palestras geralmente tem um meme, você faz uma piadinha aqui, outra ali. Eu falei, caramba. E aí eu fui refletir sobre isso. E por que eu usava tanto humor na minha palestra? E aí eu percebi que, na verdade, isso realmente era uma linguagem e era uma estratégia para a construção de conhecimento. E aí ficou isso aqui guardado um tempo. E aí, no ano passado, eu comecei a estudar sobre o humor, antes da pandemia, tá? A pandemia só acentuou a minha vontade de falar sobre esse assunto. E aí eu comecei a analisar produções para a infância, e aí eu comecei a ver, principalmente na literatura infantil, que os livros estavam muito cinzas, vou colocar assim, temas muito para dentro, e era muito difícil encontrar bons livros bem-humorados para a infância, que não sejam idiotas, né, gente? Idiotizantes, né? Mas que tenham humor, que tenham uma pegada. Eu falei, caramba, que coisa engraçada, a galera tá fazendo livro para criança de uma maneira esquisita. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. E aí eu comecei a ver as produções também de séries que tem por aí, sempre muito distópico, olhando para o futuro da humanidade, sempre achando que vai faltar água, faltar luz, faltar não sei o quê, guerra, Blade Runner, tudo que você pensar aí, Mad Max, tudo que vocês pensarem aí de referência, Divergente, Convergente, Insurgente, Jogos Vorazes. A gente tem... Todo mundo, quando olha para o futuro da humanidade, sempre é de uma maneira muito catastrófica. Ninguém olha para o futuro da humanidade com esperança. E isso ficou muito martelando na minha cabeça. E aí chegou a pandemia. E chega a pandemia, cara. E aí eu falo, putz, eu acho que eu vou ter que mergulhar nessa questão do humor. E antes de eu entrar em todo o que eu desenhei sobre o humor, eu queria trazer uma das minhas maiores referências no humor para a infância, que é o Tony Ross. Eu sei que tem um monte de gente aqui que é de literatura infantil, que gosta de literatura infantil, que é de educação infantil, e deve conhecer o Tony Ross, né? Mas, para quem não conhece, eu faço questão de apresentar, porque hoje eu vou fazer uma parada... Eu vou até interromper a minha apresentação aqui, meu compartilhamento, para eu poder ficar na tela grande. Eu vou contar uma história, que é outra coisa que eu não faço há muito tempo. Então, eu estou contente de contar essa história. O nome da história é Super Hiper Jezebel, tá? Então, é da Martins Fontes. E o Tony Ross, ele não só escreveu, como ele ilustrou, ele é inglês, e ele é um dos maiores autores para a infância do mundo, tá? E ele, assim, é a minha maior inspiração. Quando alguém fala, quais são as suas inspirações? Para mim, é Tony Ross e Angela Lago. Tá? Então, vamos lá. Jezebel. E por que eu escolhi Jezebel
para... alguém está pedindo aqui, coloque no modo Speaker View para uma melhor experiência. Viu, galera? Bota aí no modo Speaker View para poder ter uma experiência melhor. Até eu vou fazer isso, porque eu não botei. Vamos lá. Essa Jezebel, ó. Jezebel. Nunca contei história na internet, assim. Nunca contei, gente. Primeira vez, hein? E eu falei igual velho na internet, ó. No Zoom, ó. Tum. Vamos lá. Jezebel era perfeita em tudo. Era tão perfeita que todos a chamavam de super, hiper Jezebel. Jezebel. Perfect. As outras crianças, às vezes, saíam da escola meio desleixadas. Mas Jezebel não, né? Jezebel estava sempre super, hiper arrumada. Jezebel sempre mantinha seu quarto em ordem, sempre guardava todas as suas coisas no lugar. E limpava a sujeira do gato. Quando saía para brincar com os amigos, essa cena é maravilhosa, Jezebel sempre se conservava limpa. Até gostava de tomar 2 banhos por dia. Se morasse no Rio de Janeiro, tomava 4 banhos por dia. Ó. Os amigos brincando de lama e ela aqui, ó, andando na perna de pau, tá? Sempre escrevia suas cartas de agradecimento com letra bonita, sem ninguém precisar mandar. Querida tia Ana, obrigada pela linda blusa branca. Qual é a criança que não gosta de ganhar blusa branca, não é mesmo? E na escola, ela era a melhor aluna em tudo. Quando ficava doente, sempre tomava remédio e dizia, muito obrigada. Sabia abotoar a roupa e amarrar o cordão do sapato. É super hiper Jezebel. Jezebel sempre limpava o prato e depois colocava o garfo ao lado da faca. Etiqueta. E ela nunca enfiava o dedo no nariz. Jezebel dizia para as outras crianças o que não deviam fazer. Se você chupar o dedo, vai ficar com os dentes para fora. Eu não faço isso. Eu tenho os dentes lindos. Porque era bonito ser perfeita. Vou até fazer um grifo. Porque era bonito ser perfeita. Aí tá aqui o dentista olhando os dentes dela falando, super hiper. Quando a primeira-ministra soube de Jezebel, mandou-lhe uma medalha especial por ela ser boazinha. E puseram uma estátua de Jezebel na praça, para as pessoas se lembrarem de que deviam tentar ser perfeitas. Ela até participou de um programa especial na televisão para falar sobre si mesma, sobre a sua medalha. E sobre as taças que recebeu por ser bem educada, imaculada, amável e por ser a melhor em contas, leitura, poesia e redação. Super hiper Jezebel. Na escola, a super hiper Jezebel não fazia nada errado. Eu vou abrir a cena, porque essa cena é dupla. Como as outras crianças barulhentas que não eram perfeitas. Então as crianças estão correndo aqui no corredor e alguém grita, venha Jezebel! E ela responde, vocês não devem correr, é contra as normas. Eu sempre ando corretamente. Quando a gente corre, a meia escorrega. E sabe o que aconteceu? Um crocodilo fugiu do zoológico e clup, comeu a Jezebel. Vem o guardinha lá, falando, seu malvado, você comeu a melhor menina do mundo. Resposta do crocodilo, já comi coisa melhor. E acabou a história, gente. Já comi coisa melhor. Então, nós temos no Tony Royce uma coisa que eu adoro, que é a transgressão. Né? Então, ele traz aqui essa super hiper Jezebel, que é a melhor em tudo, toda maravilhosa, e aí vem o crocodilo e pá, come e ainda diz. Você comeu... O cara fala, cara, você comeu a melhor garota do mundo. E o crocodilo responde, eu já comi coisa melhor. Só que o Tony Royce, ele tem por hábito
surpreender a gente. E todo mundo conhece aquela história do o menino que gritava olha o lobo, né? Olha o lobo! E aí quando o lobo apareceu de verdade, ninguém acreditou. E aí o Tony Rose ele fez uma adaptação dessa história, e aí eu vou pular para a parte que importa, que é a parte que um dia Paulo, que é o menino, foi andar de bicicleta nas montanhas e o lobo, que estava atrás das pedras, saltou em cima dele. Ou seja, apareceu o lobo de verdade pela primeira vez na história, depois de ele gritar milhões de vezes olha o lobo e não ser verdade. E ele saiu gritando, olha o lobo! E voltou correndo para a cidade gritando, né? Olha o lobo, sem parar. Olha o lobo, gritou Paulo, mas a avó dele não acreditou. Então, aquela parte dos adultos não acreditando que na hora estava para valer. E aí ele passa por todo mundo e, por fim, o lobo conseguiu alcançar o Paulo, que estava gritando na cidade, para alertar as pessoas, né? E alguém falou, você não devia ter contado tanta mentira, disseram os adultos muito sérios. O lobo ouviu o que os adultos estavam dizendo e resolveu que não ia mais comer o Paulo. Opa, peraí. Então, ó, o lobo apareceu, entrou na cidade, os adultos não acreditaram, os adultos falaram, né, que você não devia ter contado tanta mentira, porque o lobo estava quase comendo já o Paulo, ó. Tava aqui, ó, com o pé dele, ó, em cima. O lobo ouviu o que os adultos estavam dizendo e resolveu que não ia mais comer o Paulo. Deixou o Paulo para lá e comeu os adultos. Quando eu conto essa história para as crianças ficam comemorando porque comeram os adultos, tá? E aí, só que a história não acabou. E aí vem. E depois mudou de ideia de novo e comeu o Paulo no jantar. E ele termina com essa frase maravilhosa. Acontece. Fazer o quê? Eu quis começar o dia de hoje com o Tony Rose, porque é um cara que ele acredita na potência, totalmente na potência leitora das crianças. Tem gente que não gosta de ler esse tipo de história para as crianças, tá, gente? Porque acha que, não, cara, tem que ser mais politicamente correto. E ele totalmente não é politicamente correto. Ele traz essa questão, as crianças amam, ele é um dos autores mais vendidos no mundo. E ele traz essa questão da transgressão, o que eu adoro, e o humor é transgredir, né? Ninguém vai rir do certinho, né? Da história toda certinho, politicamente correta. Ele vai rir da onde o surpreende. E aí, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Eu queria fazer essa homenagem ao Tony Rose como maior referência de humor para mim, né? De literatura para a infância. E semana passada, se vocês lembrarem direitinho, eu comecei com a música da Zélia Duncan e a Mônica Salmazo cantando Feliz Caminhar. E hoje eu não podia trazer outra pessoa que senão o Tom Zé, que é uma das pessoas que tem mais humor e transgressão na sua obra. Então, essa música, ela traduz muito a maneira que eu trabalho, que eu penso e que eu acho que a escola de desaprendizagem tem que ser. Então, vamos começar. E já sabe, né? Óbvio que eu não botei o som. A Sora já ia brigar comigo, porque eu fui compartilhar a tela e eu não botei para habilitar o som. Compartilhar som do computador. Pronto, agora vai. Vamos lá. Vamos ver se a gente não vai... Agora a gente vai ter uma nova canção pra gente... Eu adorei os posts das pessoas me marcando com a música da Zélia, amei mesmo. Vamos lá. Tom Zé e Mosca cantando Tô. O nome da música é Tô. Tô. Olha a letra. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Frase. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer.
Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando Gênio, né, cego gente? pra Gênio. poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Todo mundo! Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. 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 A vitória da diferença. Maravilhoso. Madureira Mestre de Pinho. Mestre Tom Zé. Que coisa maravilhosa. Eu queria... Então, assim, eu já estou muito feliz que eu botei de cara, assim, Tony Royce e Tom Zé, que são universos que aparentemente não dialogam, mas na minha vida dialogam super, e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, o Tom Zé, ele tem a capacidade enorme de ter humor e de transgredir, de trazer algo que nos pega e nos surpreende. Tony Royce também. E se a gente pensar, as pessoas memoráveis fazem isso, né? Elas nos surpreendem. Então, o humor, ele é um artifício e que eu gostaria muito de que essa noite a gente pudesse falar sobre isso. E esse tema foi tão importante para mim esse ano, como eu estava contando, da pandemia, que eu fui convidada pela Cláudia Ruas e Maria Isabel Leite, duas grandes educadoras. Cláudia Ruas, durante muitos anos, foi diretora da Escola Parque. E Maria Isabel Leite, para quem é da educação, cara, sabe? Porque ela fez trocentos livros que são referências para gente, da Papiros, né? Aquela coleção da... Nossa, tem milhões de livros da Maria Isabel Leite. E aí eu estou calmamente na minha residência quando chega um convite. Carol, a gente está organizando um livro voltado para a educação infantil, falando sobre a importância de priorizar as crianças na época de pandemia. E a gente queria ter um texto seu, que eu me senti altamente honrada, né? E o assunto que eu escolhi foi humor. Esse livro já está à venda, é um e-book, já está disponível na Amazon. Toda a venda desse livro é revertida para um projeto social, né? Todos nós escrevemos doando, né? E eu fiquei muito contente de participar. Esse livro tem gente alto gabarito, tipo Magda Soares, tá? Só para vocês entenderem que papo que eu estou falando aqui. É a galera... Tipo, eu nem sei como é que eu entrei. É a galera top, e aí eu entrei aí na cota do humor, e eu falei sobre o humor na educação, então eu estou super contente com... Então, o texto é o humor na educação em tempo de incerteza, flexibilidade e reconstruções. E esse texto surgiu a partir dessa aula, que inclusive eu vou dar hoje para vocês, que eu só falei uma vez nesse tema, e hoje vai ser a segunda, falando abertamente em público, mas é um assunto que eu tenho estudado há algum tempo. Beleza? Beleza. Então vamos conversar sobre a CDC. A CDC, tipo, cara, você vai trabalhar banda de rock? Cara, não. Eu vou falar de antes do corona e depois do corona. Tá? A nossa nova divisão de tempo. Nem é antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é antes do corona e depois do corona. Mas para poder falar sobre isso, eu vou voltar para o início de março de 2020, que foi a última palestra que eu dei antes do corona. Então, no dia 14 de março, eu estava dando uma palestra, gente. Olha que coisa incrível, né? Dia 14 de março... Detalhe, eu dei aí já na irresponsabilidade, porque, teoricamente, eu tinha que, dia 13, ter parado. O Jorge tem razão, sobre a banda também seria show, mas calma, que talvez na ludicidade eu meta um Ramones. Vamos ver. Última palestra que eu dei antes do corona, e o tema que eu estava falando lá era sobre pedagogia de perguntas. E eu botei esse slide para a galera que estava fazendo palestra comigo, que estava tendo aula comigo. E eu perguntava para elas exatamente isso. Como vocês imaginam o mundo daqui a 25 anos?
E foi muito interessante, porque muitas pessoas começaram a falar que elas viam o futuro muito ruim, catastrófico, aquilo que você estava falando, cara, as pessoas mais egoístas, a questão do aquecimento global, a gente não vai ter mais comida, a gente vai ter vírus, doenças, e, cara, e a galera começou a pintar um cenário muito distópico, né? E eu ouvi, e tá tudo bem. Algumas pessoas falaram, não, vai ser melhor, porque a gente está apurando a nossa humanidade. E só lembrando que o nome da escola é Escola de Desaprendizagens, aqui. Né? Eu não tenho a menor intenção de que vocês saiam daqui para aplicar coisas em salas de aula. Se eu quisesse isso, eu montava uma aula só sobre práticas pedagógicas e didática. Na verdade, eu acredito que a gente tem a potência para se revisitar como educador, para aí sim, a partir dessa revisitação, né, a gente poder mudar a maneira que a gente trabalha. Mas, enfim, e aí, quando eu comecei a ouvir a galera falando do futuro e tal, eu devolvi com essa pergunta. Como as crianças vão acreditar que é possível construir um mundo melhor se nós não conseguimos imaginar isso? Então, olha que coisa louca. A gente trabalha com educação, né? A gente acredita que a educação... Todos os clichês, vai. Essa semana, então, vai ser um show de clichê, porque é a semana do professor. Tudo que você imaginar de frases bonitas de Paulo Freire, até frases que não são de Paulo Freire vão aparecer. Né? E todo mundo falando como é importante, que a educação transforma, que a educação que muda o mundo. E vão botar aquela frase da Malala, que a criança tem que dar lápis e livro na mão das pessoas que vai mudar. Cara, vai um show de lugar comum, que não é mentira de todo, mas que a gente fica reproduzindo, mas no fundo, quando a gente começa a olhar para o futuro, a gente não acha o futuro bom. A gente acha que o que a gente faz não interfere nesse todo. Então, como as crianças vão acreditar que é possível construir um mundo melhor se nós não conseguimos imaginar isso? E aí, tem essa frase, esse cara, ele ganhou o Nobel de Economia, e a possibilidade... deixa eu fazer um negócio aqui, eu tô com o meu celular aqui do lado, eu vou abrir o bate-papo, então quem quiser falar comigo, eu tô vendo várias pessoas falando, eu vou acompanhar aqui do lado, pronto. Pronto, vamos lá. A possibilidade de autodestruição nunca mais desaparecerá da história da humanidade. Daqui para frente, todas as gerações serão confrontadas com a tarefa de resolver esse problema. Gente, presta atenção na data. 1999. Há 21 anos atrás, esse cara, ele é Nobel de, se eu não me engano, de Física e Economia, agora não me lembro direito, vou ter que procurar aqui. Ele falava, tem uns textos geniais dele, e que ele fala, olha... A nossa geração, a geração, sei lá, dos nossos avós, bisavós, eles não se preocupavam da possibilidade de não ter comida. Isso era uma coisa muito, tipo, como assim? Né? O cara, olha só, vai derreter, vai ter altas mudanças. A gente está vivendo isso. Os filhos, os seus alunos, as próximas gerações, não vai ter criança que não nasça já com esse problema, de que é possível que a gente se autodestrua. A gente chegou nesse nível de que a gente não sabe se vai ter o amanhã, ou como vai ser esse amanhã. Então, todas as gerações... E aí é fogo, né? Porque quando a gente começa a olhar para os projetos das escolas, parece que não existe esse problema no mundo, né? A gente faz projetos sobre o quê? Eu não tenho a menor ideia. Né? Não sei se tem relevância. Mas essa questão aqui eu acho importante. Porque se a possibilidade de autodestruição nunca mais vai desaparecer da história da humanidade, como é que a gente está se preparando para resolver esse problema? E aí, a gente precisa entender um conceito que eu falei um pouquinho na semana passada, que é essa ideia de que nós somos beta permanente. Né? Será que, diante do que a gente está vivendo, a gente já se convenceu que o mundo é beta permanente? Então, a versão beta permanente é aquela que será constantemente aperfeiçoada. Né? Galera que trabalha com projeto, galera que trabalha com TI, por exemplo, galera que trabalha com aplicativo, galera que baixa os aplicativos, sabe, isso aqui ainda não é a versão valendo, é a versão beta, ou seja, a gente está melhorando ainda, mas já está rodando, mas a gente está melhorando ainda. Então, olha só, a gente é a versão beta, a gente ainda não está na perfeição, mas a gente está aqui rodando, ó. A gente está sempre trabalhando pela evolução permanente da última versão. Então, hoje, nesse exato momento que nós estamos, às 19 horas de uma quarta-feira, a gente está sentado aqui conversando, é a nossa melhor versão que a gente já teve. Aí você vai falar, puta, tão mal, hein? Tão mal não, vamos olhar com um pouquinho mais de humor, gente. A gente está melhor do que já foi. Né? Então, a gente está trabalhando pela evolução permanente da última versão. E aí, quando a gente trabalha com educação, se a gente pensar o trabalho de educação, ela nunca está concluído, porque todo dia é dia 1. A gente é beta.
olha só, gente, isso é muito importante. Na escola, na educação, no trabalho de vocês, seja ele onde for, todo dia é dia 1. Todo dia é dia 1, porque a gente é beta, a gente não pode ter questões fechadas, percursos fechados, projetos que a gente repete todo ano, porque não tem condições, nós estamos beta, a gente muda o tempo todo. E aí eu vou trazer o Heráclito, e semana passada eu já tinha trazido o Heráclito, né, também, quando eu falei do vazio, é verdade. O Heráclito me segue. É uma homenagem a Ricardo Leite e os seus filósofos, que ele vai estar aqui daqui a pouquinho com a gente. E o Heráclito, ele fala que não há nada permanente, exceto a mudança. Sim, Flávia, a gravação, todas as aulas estão disponíveis no YouTube, tá? Não há nada permanente, exceto a mudança. Mudança requer o quê? Flexibilidade, que vai ser o tema de semana que vem. E aí, para eu poder explicar esse tema para vocês, eu imaginei esse conceito aqui. Desafio Medusa, tá? O desafio Medusa, bom, vou para a mitologia grega, que ultimamente é o que eu tenho mais falado no mundo, né? A Medusa é aquela que, se a gente olha, a gente se petrifica, certo? E a gente, parece que muitos de nós, seres humanos, diante de alguns desafios, também ficam petrificados. Parece que os desafios são medusas, né? Petrificamos ao olhar para ele. Diante de um desafio, a gente paralisa. Mas por que a gente paralisa diante de alguns desafios? Por rigidez de pensamento e atitude conservadora. Tá? Então, o desafio Medusa, quando ele se apresenta para a gente, muitas vezes a gente não consegue pensar um escape por causa disso aqui, da rigidez de pensamento e atitude conservadora. E aí, eu montei esse esqueminha que eu acho que vai ficar bom para a gente aqui, que é o seguinte, são tempos que a gente está vivendo, né, que exigem que pensemos de maneira diferente. Então, os desafios Medusa, não tem desafio mais Medusa do que coronavírus, ultimamente, né? Assim, os desafios Medusa, eles pedem que a gente articule 3 fatores para a gente solucionar o problema. Então, a gente está diante de um problema. Eu desenhei isso aqui porque eu acredito mesmo. Como é que a gente resolve um problema? Como é que a gente pode resolver um problema? Diante de uma situação, um problema, o que a gente tem que acionar dentro de nós? Então, eu consegui mapear esses 3 eixos. Experiência pessoal, conhecimento e imaginação. Então, o Perseu, que está aqui, ó, na minha ilustração, o Perseu foi o único que conseguiu vencer a Medusa. Mas por que ele foi o único a vencer a Medusa? Porque ele tinha a experiência pessoal dele, que ele já sabia que todo mundo que chegava na Medusa era petrificado, ele não podia olhar para ela, né? Então ele tinha já experiência pessoal de guerra, de ser guerreiro, de luta. Ele tinha o conhecimento dado por Atenas, Hades, ele recebeu lá o capacete, ele recebeu as sandálias aladas do Hermes, ele recebeu a espada e o escudo da Atenas. Então ele recebeu esse conhecimento. Então, olha, já tinha experiência pessoal, ele potencializou com conhecimento e ele usou a imaginação. E o que seria essa imaginação? Então tá, eu tenho esses 3, eu tenho isso aqui, eu tenho o capacete, eu tenho a espada, eu tenho o escudo, eu tenho a sandália alada, já sei. Eu não vou olhar para a Medusa, eu vou ver pelo reflexo do brilho do meu escudo e vou cortar a cabeça da Medusa. Ele conseguiu articular esses 3 fatores para resolver um problema. E tudo depende da flexibilidade que a gente navega por esses fatores. Às vezes a gente usa mais a experiência pessoal para resolver um problema do que o conhecimento e a imaginação. Às vezes a gente usa muito mais a imaginação do que o conhecimento e a experiência pessoal. Mas geralmente quando a gente consegue resolver o problema de verdade é quando a gente consegue articular esses 3 eixos ao mesmo tempo. Tá? Experiência pessoal, conhecimento e imaginação. Por isso que a gente fala tanto de repertório. O que é o repertório? O repertório é a parte do conhecimento. Para poder alimentar essa imaginação, para ele poder chegar nessa sagacidade, ele precisa de repertório. Ele precisa de coisas que alimentem a imaginação dele para ele poder agir. Então, o nosso último encontro, eu vou falar de imaginação. Como é que a gente alimenta essa imaginação, tá? Sim, é a criatividade, totalmente. Criatividade é totalmente isso. E como é que a gente consegue ser flexível? Então, eu trouxe uma ideia para apresentar a vocês. Eu faço todo esse arco para poder chegar no humor, tá? Confia em mim que a gente vai chegar. Eu vou apresentar para vocês um humor comprometido que atua em favor de uma educação humanizadora. Esse aqui, educação humanizadora, eu acho importante, esse conceito.
O humor comprometido também, porque se vocês pegam programas de humor, por exemplo, geralmente os programas de humor, eles são sempre zoando, debochando do defeito / característica / o outro, né? Ele não ri com o outro, ele ri do outro. Percebe a sutileza? E eu vou mostrar aqui hoje que humor e humildade andam juntos. Lá, até o final dessa jornada, eu vou mostrar para vocês que humor e humildade andam juntos. Porque quando não tem humildade no humor, é quando você espizinha o outro. Você vai rir porque o outro é gay, você vai rir porque o outro é gordo, você vai rir porque o outro é negro. Você vai rir porque o outro é fora do padrão que você acha que existe. Né? Isso não é humanizador e isso não é humor. É rir com o outro e não rir do outro. E aí, a vida não seria mais fácil? Às vezes a gente se pega assim, pensando, né? Cara, a vida não seria mais fácil se nossa mente fosse como um computador, assim, mais previsível? Dá um comando e ele faz? Não seria. Não seria mais fácil. Porque os computadores, eles erram o tempo todo quando eles são confrontados pela ambiguidade. Se a gente dá vários comandos ao mesmo tempo, ele vai dar tela de erro. Ele vai travar, você vai ter que reiniciar. Agora, cara, e se a gente dá comandos muito confusos, além de precisar ser desligado e religado, a gente perde o que estava fazendo. Dá erro total, tá? Cara, a gente não é assim, o ser humano não é assim. A gente continua trabalhando, mesmo enfrentando o inesperado. Tá aqui a gente hoje, né, com 7 meses de pandemia. A gente está aqui hoje, vivendo o inesperado, o ambíguo, recebendo vários comandos diferentes e, cara, a gente não está travando. A gente pode dar um tilt aí de vez em quando, mas a gente não está travando, né? Se a gente pegar os professores, o que os professores fizeram para poder continuar executando a sua função, isso mostra que a gente não é computador, a gente é muito humano. E o cérebro da gente, ele não para diante da ambiguidade. Então, enquanto o computador trava diante da ambiguidade, o nosso cérebro, cara, o nosso cérebro é muito doido, porque o nosso cérebro, ele gosta disso. Ele usa a confusão, o que parece muito confuso, para chegar no pensamento complexo. Quando informações conflitantes são dadas ao nosso cérebro, ele usa esse conflito para gerar novas soluções. Isso é importante. Minha avó dizia que a necessidade faz o sapo pular. Essa frase é totalmente isso, assim, cara, são informações conflitantes e eu uso esse conflito para gerar novas soluções, muitas vezes produzindo ideias que nunca foram pensadas antes. Então, é o que eu falo direto de pensamento convergente e pensamento divergente, que eu vou me aprofundar no encontro de semana que vem sobre flexibilidade. Né? Então, o pensamento convergente, ele fecha e o divergente, ele abre. Esse movimento que a gente precisa fazer de abrir e fechar, né? Converge, diverge, converge, diverge, é que a gente consegue ter flexibilidade. Por isso o perigo de todo mundo concordar, por isso o perigo de quando está em reunião todo mundo ficar quieto. A gente precisa do agente do caos. Sabe aquele cara que está na sua equipe que você fala, cara, esse cara aqui, sempre que ele entra, ele vai criar uma treta. Tipo, eu geralmente sou muito agente do caos, eu tenho consciência disso. Né? Que vou atrapalhar o processo que parece fluindo, mas não está, porque não está fazendo um movimento de ampliação e foco, tá? A gente precisa do pensamento convergente e pensamento divergente. E o humor, você fala, pô, tá bom, Carol, mas onde é que entra o humor? O humor entra aqui, ó. O humor é um subproduto do fato de possuirmos um cérebro que confia e aprecia o conflito. O humor faz com que o nosso cérebro tenha flexibilidade para encarar os conflitos. Então, o humor, ele é como um potencializador da plasticidade cognitiva. Olha que frase mais bonita e intensa que eu coloquei na minha apresentação. O humor como potencializador da plasticidade cognitiva, que é esse exercício que eu estava falando do pensamento convergente e divergente. O humor faz com que a gente consiga ter flexibilidade. Se a gente não tem flexibilidade, pensamento rígido, o que vai acontecer? Vou petrificar diante de qualquer desafio medusa. Tá? O humor é fundamental para a flexibilidade. Então, quando eu começo o nosso encontro com o Tony Royce, quando eu começo o nosso encontro com o Tom Zé, é para poder fazer o nosso pensamento trabalhar em um outro ritmo que não é o que a gente está acostumado. Por isso que a gente fala... uma vez, começar com meus causos. Eu fui fazer aula de literatura
É aula particular de literatura mesmo, que é com uma professora, é sinistra ela, Carmen Hanning, que é o nome dela. E aí, sim, ela é mãe da Rona, para quem fala assim, nossa, sobrenome, Rona Hanning, a mãe dela é professora de literatura, tem uma sala no Jardim Botânico, e eu decidi que eu queria estudar literatura. E eu cheguei lá, crente, eu falei assim, vou chegar lá, sou leitora, né, vou chegar lá, eu quero falar para ela que eu quero estudar Clarice Lispector. E aí ela começou a fazer uma entrevista comigo, e eu falei, não, porque eu queria muito estudar Clarice, porque realmente rola uma identificação. Ela olhou pra minha cara com um tamanho de desprezo. E ela falou assim, então, tá bom. Então, você vai ler Kafka. Eu falei, ué, como assim Kafka? Ela, então, você vai ler Kafka, não Clarice. Porque a gente forma leitor, não assim, a formação de leitor não pode passar só pela identificação. Você lê só com coisas que você se identifica. Que você fala, nossa, aquele autor falou, parece eu escrevendo. O que eu amplio nisso? Eu só aprofundo o que eu já tenho. Você tem que ler coisas que vão te desafiar a encontrar coisas que você nem pensava. E ela foi lá e meteu Kafka na minha vida. E aí, em um ano lendo Kafka, a gente leu a obra toda. E eu falei, cara, entendi tudo. Eu entendi tudo. A gente precisa trabalhar essa flexibilidade. Eu preciso ler coisas que me tirem realmente do conforto. Eu posso discordar radicalmente, mas eu preciso encontrar. Eu preciso ler. Eu preciso chocar, conflitar, para que o meu pensamento se desenvolva. Então, a capacidade cognitiva é a nossa capacidade adaptativa diante da complexidade de uma realidade em acelerada mudança. Gente, a gente está em um mundo que não para de mudar. A gente não tem a menor ideia. Até falo assim, eu cansei de fazer plano. Não faço plano, não tenho a menor ideia do que vai ser da minha vida nos próximos meses, no próximo ano. Não tenho a menor ideia. Né? Então, a gente está numa realidade altamente acelerada de mudança. E aí eu preciso ter que a minha mente tenha capacidade de se adaptar. Eu preciso fazer com que esse meu cérebro dê conta disso. E aí a plasticidade cognitiva, ele trabalha com 5 eixos. Flexibilidade, modificação perceptiva, o lugar da percepção. Semana passada eu falei da intuição como conhecimento sensível, aparece intuição aqui de novo. Inteligência social e criatividade. São esses 5 eixos da plasticidade cognitiva. E hoje eu vou falar mais de flexibilidade, porque o humor, ainda que o humor perpasse por tudo, eu quero focar um pouco mais na flexibilidade, que vai ser o tema de semana que vem. Já vou deixar os ganchos para semana que vem, tá bom? Essa frase é ótima. Uma pessoa sem senso de humor é como um carro sem molas. É sacudido por cada pedra da estrada. É isso. Esse cara aqui é um pastor. E eu adorei a frase dele. E eu acho que é exatamente isso. É uma pessoa sem senso de humor, diante de problemas, ele vai se sacudir o tempo todo. Chuva, né? Tem alguém que está com o áudio aberto. Sora, vê para mim, por favor. Obrigada, linda. Aí vem o Aristóteles, ó, olha os meus gregos, ó. O ser humano é a única espécie que ri. Aristóteles. Se o Ricardo vai fazer, ó, cair até uma lágrima aqui de emoção de citar Aristóteles. O ser humano é a única espécie que ri. Semana passada eu falei que o ser humano é o único ser que tem capacidade de imaginar, de sonhar, de fazer literatura, de música. Olha só, a gente não pode abandonar a nossa humanidade. A gente precisa realmente aumentar a nossa humanidade. A gente precisa voltar a se apaixonar por nós mesmos, não no sentido egóico, mas pela nossa potência de transformar. Né? Quando a gente vê a arte, a semana passada a gente viu coisas lindas. Eu entrei no Padlet, eu vi o que vocês colocaram, depois eu vou falar sobre isso. As referências, a gente precisa ampliar isso. O ser humano é a única espécie que ri. Isso tem que trazer para a gente alguma mudança. E que mudança é essa? Aí eu adoro essa imagem aqui, que é assim, ó, Aristóteles, e eu babando por Aristóteles, sentado olhando para Aristóteles. O homem de humor ri como se deve. Olha a frase. O homem de humor ri como se deve. Nem mais, nem menos. Quando se deve e do que se deve. Não é rir por rir. Quando eu comecei falando, não é humor que eu rio do outro. Né? Olha a responsabilidade dentro do humor. O humor ela é uma potência e ela faz vacilar o estabelecido. Então é isso, tá aqui o Tony Royce, que ele vai, a menina... Cara, todo mundo acha que a Jezebel, a super IP Jezebel, no fundo, e as pessoas podem negar, mas é quase o que as pessoas querem que as crianças sejam. Certinha, que cumpra com as suas missões, que cumpra com as suas coisas. E aí vem o Tony Royce e faz o crocodilo engolir. Porque o que adiantou ela seguir todas as regras, ser toda certinha, se tem uma hora que ela não precisa, se ela não correr, quebrar a regra de correr,
ela é engolida pelo crocodilo, né? Então, esse humor que faz vacilar o estabelecido, ele é fundamental. É rir, tipo, tá bom, entendi. O sedimentado e cria, sim, novas possibilidades de descobertas. Se a gente fecha questões, a gente não abre espaços para novas descobertas. E o humor ajuda a flexibilizar esse espaço, está com pouco espaço de respiro. Então, o humor ele tem relevância pedagógica. É muito importante isso, porque quando a gente vai a escolas... Cara, eu rodo muito escola, né? Vocês sabem. Eu fico sempre... Tá, eu vou contar para vocês. Cara, eu fico muito chocado com as coisas que eu vejo. E, geralmente, coisas que... Carolina, o que você olha nas escolas que você visita? Eu vou contar para vocês, então, o que eu olho para as escolas que eu visito. Eu olho mural. Mural é o primeiro lugar que eu olho para saber com quem eu estou lidando. Porque escola que não tem mural, eu já fico meio assim, tipo... Quando eu falo mural, não estou falando de cortiça, né, gente? Parede com coisa grudada, né? Já fico assim... Pô, quando eu começo a ver modelos prontos, desenhos feitos pelos adultos, pouco espaço da criança, eu já fico assim. Eu já fui numa escola linda de Pinterest, colégio, sabe assim, lindo, de design, e que não tinha obra das crianças nas paredes, só tem obra de arte emoldurada. Ali já diz muito para mim qual é a concepção de educação. Colégio com excesso de silêncio. Fico muito prestando bastante atenção. Então, são coisas que passam por mim e eu fico, peraí. Quando eu vou dar formação para alguns professores e está todo mundo muito fechado, muito sisudo, eu falo, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa equipe, hein? Tem alguma coisa acontecendo aqui nessa gestão. Aparece tudo. Tudo aparece. Gente, olha só. Nada se esconde dentro da escola. Quem é bom leitor, lê. Tá? Então, o humor ele tem relevância pedagógica devido ao potencial de desestabilizar a seriedade que a escola impõe. Aí eu vou de novo. Nossos avós falavam muito riso e pouco siso. Né? Que é uma frase que é isso, né? Que é uma frase castradora e censura, sim. Quando a gente chega na escola, acabou a brincadeira, hein? Agora é hora de aprender. Já tem uma questão aí. Fora a que eu mais odeio do mundo inteiro, que é quando as pessoas dizem para as crianças que estão no grupo 5, né, 5 anos, passando para a alfabetização, e chega, agora é sério, hein? Agora acabou a brincadeira. Eu tenho vontade de me jogar da Ponte Rio-Niterói. Porque, como assim? Não era sério antes? Era super sério antes. Porque só vai ser possível essa criança alfabetizar e ela crescer e se desenvolver se ela teve uma excelente educação infantil. Porque senão ela vai ter muitos percalços pela frente. E, cara, peraí, só um minutinho. Não vai ter mais brincadeira? Sério? Então, nós temos no quarto encontro o lugar da ludicidade. E começa aí a incongruência. Aprender é divertido e o nosso cérebro aceita e gosta de desafios. Então, rigor e disciplina viraram sinônimo de sucesso. E isso é revoltante. Aquelas escolas, nossa, mas aqui a gente é muito rígido. Ou alguns pais, não posso botar minha filha nessa escola não, que ela é muito livre, essa escola. Ela precisa de disciplina, minha filha precisa de disciplina. Porque senão vai dar errado. Eu já fico assim, tá bom. Rigor e disciplina viraram sinônimo de sucesso. E qualidade no processo educativo. Mito. Se eu brincasse aqui, mito ou verdade? Mito. É mito. Colégio rígido demais não é sinônimo de sucesso e qualidade no processo educativo. Tá? Também escola muito zoneada também não é não, tá, gente? Antes que alguém fale alguma coisa, também não é não. Mas eu estou falando só que assim, existe um lugar de rigor e de rigidez nas escolas, principalmente as tradicionais, que a gente precisa rever o lugar disso aí. Já o humor, ele é sempre associado a algo descompromissado, fútil, bobo. Se uma turma está rindo, alguém vai lá ver por que a turma está rindo tanto. Por que está fazendo tanto barulho? Aí eu botei, como dizia minha avó, muito riso e pouco siso. Que pena. Schopenhauer, cara, eu tô muito filósofa. Schopenhauer falava o seguinte: o sério está convencido de que pensa as coisas como elas são e de que elas são como elas pensam. Olha a arrogância e a prepotência da gente. O sério está convencido de que pensa as coisas como elas são e de que elas são como ele as pensa. É muita arrogância, né, não? Então, o sério geralmente acha que ele sabe mais, não tem espaço para brincar, porque o saber ele tem um lugar de erudição, que tem um lugar do sagrado e que o riso é profano.
E aí eu vou indicar para vocês o livro de cabeceira da minha vida, chamado Pedagogia Profana, que é Jorge La Roça. Livro maravilhoso. Pedagogia Profana. Não é fácil não, tá, gente? Mas é uma leitura essencial e fundamental para a gente. Então, o humor, ele tem que funcionar como uma autocrítica permanente. Aí tem que rir da gente, porque senão a gente não vai aguentar. Ele se contrapõe à arrogância e sisudez da educação. Então, o humor desestabiliza o controlador, e isso é importante, porque todo mundo é control freak, todo mundo, semana passada a gente falou disso, todo mundo quer controlar o processo, quer controlar as crianças, como elas são, né? E a gente precisa lembrar que o humor é o único lugar que aceita a contradição. Aqui, ó. A transgressão, a contradição. Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir. E eu estou te confundindo para te esclarecer. É exatamente isso. Porque no humor a gente aceita a contradição. Porque não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa com a outra. E eu vou falar isso até o final desses encontros, tá? Então, é preciso rir das certezas cristalizadas, das conclusões definitivas. Então, o humor não é nem seriedade, para a qual tudo faz sentido, e nem a frivolidade, para a qual nada tem sentido. É esse meio termo que a gente tem que alcançar. E aí o Leandro Conder, que é um outro grande filósofo, ele fala que o humor, ele força a consciência a se abrir para o novo. O humor força, tá? A consciência a se abrir para o novo, para o inesperado, para o fluxo infinitamente rico da vida, para a inesgotabilidade do real. Gente, a nossa vida é muito surreal. A gente começa a pensar, eu falei, outro dia eu estava conversando, que eu já tive a experiência de morar em Copacabana. Tem uma galera aí que mora em Copacabana. Eu não dei conta de morar em Copacabana, tamanha a surrealidade do bairro. Porque é o prato cheio para quem é escritor. Porque sempre acontece uma coisa surreal. Né? Tipo surreal absurdo, tipo o que aconteceu anteontem, do cara jogar um botijão de gás do prédio e acertar uma pessoa lá embaixo e a pessoa morrer. Você fala, caraca, gente. Ou coisas surreais de outras coisas. Assim. Sempre tem uma história surreal em Copacabana. E aí eu sempre falo, cara, Copacabana realmente é a inesgotabilidade do real. Quando você acha que já viu de tudo, e fala, nossa, já vi de tudo nessa vida, hein? Não viu não, gente. Que tem muita coisa para acontecer. E aí, para a gente poder ver a inesgotabilidade do real, a gente precisa desse humor. Então, o humor, ele é a chave para sermos criativos e alcançarmos pensamentos sofisticados, reconciliando ideias contrárias. Então, todo mundo fala muito de criatividade, vontade de ser criativo, de ser inovador. Como é que eu posso ser um educador inovador? Como é que eu posso ser um educador disruptivo? Não é possível fazer isso sem humor. Já estou dando o caminho para vocês aí. Sem humor, não vai dar para ser disruptivo. Não dá. Porque você precisa de flexibilidade para lidar com ideias contrárias. Porque nem tudo é tão certinho e linear, ainda mais em tempos de incertezas. Tá? Então, os pesquisadores afirmam que o humor é o segredo das pessoas criativas para associações rápidas e inesperadas. Galera de agência de publicidade, isso é muito comum. A galera lá realmente trabalha com uma questão do humor. Essa coisa de associação rápida e inesperada é fundamental. No dia da ludicidade, que é daqui a 2 semanas, a gente vai fazer um exercício de um jogo de associação rápida. Cara, você começa a ver e fala, caraca, meu pensamento está muito lento, preciso trabalhar o pensamento, tem que fazer associação mais rápida. Né? E inesperadas. Porque não é só associação rápida, lógica, óbvia, né? O grande lance é o inesperado. E aí, nessa flexibilidade, vem o humor. E o mais importante, gente, o humor baixa a censura interna. Quantas e quantas vezes deixamos de fazer coisas com medo de errar e de ser julgado? Porque a gente não tem capacidade de rir da gente mesmo. Quantos de vocês já podiam estar muito tempo, e eu falo isso que eu conheço muita gente que está aqui, já podiam estar dando palestra, já podia estar dando formação, mas não vai por medo de ser avaliado. Porque também tem uma censura íntima enorme que não permite olhar para si com humor e, obviamente, generosidade que anda juntinho. A gente precisa ser mais generosos e ter mais humor com a gente também. A gente precisa baixar nossa censura interna para a gente viver novas experiências. Então, o humor, ele permite a gente errar e tentar de novo. Eu erro e tento de novo porque eu tenho humor. E ele nos ajuda a valorizar a experiência do não saber. Ah, isso é lindo, gente. Eu podia tatuar isso.
eu já tenho espaço nos meus braços. Ele nos ajuda a valorizar a experiência do não saber no processo educativo. É poder chegar, alguém me fazer uma pergunta e eu falar, não sei. Não sei, eu não tenho o que saber. Né? Eu já vi gente aqui da Curiosidade e a gente está fazendo... Cara, está reorganizando o fazer pedagógico, porque a gente não pode voltar a ser a mesma escola diante da pandemia, né? Que perda de oportunidade, cara. Pelo amor de Deus, senão vai ser tudo em vão. Sério mesmo. E aí a gente tem conversado, e como é difícil, né? As meninas estão aí, eu vi algumas meninas aí. Cara, como é difícil a gente olhar pra gente, olhar para o que a gente já faz. A escola existe há 38 anos. Imagina só, 38 anos. Olhar de novo para a sua história, autocrítica, ver o que vai ter que mudar na sua maneira de fazer sem perder a essência. Precisa de... E a gente às vezes olha e fala, cara, eu não sei como fazer isso. Às vezes eu chego no centro de estudo, quem tem centro de estudo toda semana. Às vezes eu chego e falo, olha, eu não sei. Vamos descobrir juntos. Eu não sei. Hoje, desconfiem de todos os palestrantes, de todos os formadores que chegarem nas escolas de vocês hoje falando que sabem o que tem que fazer. Porque não é verdade. Porque não tem como ser verdade. A gente pode ter pistas, hipóteses, a gente pode dizer que vai testar, mas aí, né, falar que vai testar, ninguém aguenta falar que vai testar, porque como é que fica a arrogância do saber? O não saber no processo educativo é mais importante do que o saber. Porque aquele cara, o Schopenhauer lá falando da... Cadê? Vou até voltar. O cérebro está convencido de que pensa as coisas como elas são e de que elas são como ele as pensa. Eu já sei. Eu já sei como é que vai ser. Não preciso mais, não. É isso aqui. Então, a gente poder errar e tentar de novo e trazer a leveza é fundamental. A Michele... Que Michele está falando comigo, hein? Peraí, é a Michele que eu estou pensando? Michele Dadão? Michele Dantas? Perdi. Peraí. Queria dizer que ela é uma baita educadora, tá, gente? Quem não segue Michele, vale seguir, porque ela é uma baita de educadora. Michele, você fala pra mim, sou eu, igual... Dá dois... igual mesas de... Não pode brincar disso não, gente, brincadeira de coisa. Não, não sei. Bom, vamos lá. É fundamental humildade no processo, na humildade pedagógica. É fundamental. E essa questão do Shakespeare eu acho importante, porque, cara, todo mundo concorda que Shakespeare é um dos maiores autores da humanidade, né? E ele foi muito criticado porque ele trazia a questão do tragicômico, que não é todo mundo que aguenta tragicômico não, tá, gente? Tragicômico é uma parada que, né? E aí, o tragicômico é o alívio. Sabe quando você... E isso acontece muito nas minhas palestras, por isso que eu comecei falando da história. Você vai dando a palestra e aí tem um alívio cômico. O alívio cômico é o momento que o nosso cérebro dá uma relaxada para eu poder voltar a falar coisas duras. É onde eu pego você de novo. Então, eu relaxo você e pego você de novo. Então, a tensão e a elasticidade são complementares. Então, eu vou fazendo a tensão, solto. E eu faço a tensão, estico mais, solto. E eu faço a tensão mais, e eu consigo esticar mais. Tá? Então, o humor é um processo mental, cognitivo e emocional. A gente registra os estímulos externos e organiza, dando um novo significado. Essa frase é linda. A pequena parte de ignorância que ordenamos e classificamos, damos o nome de conhecimento. A pequena parte de ignorância que ordenamos e classificamos, damos o nome de conhecimento. Então, é uma bobagem de ficar preso a isso, tá? É uma bobagem. É melhor a gente ficar começando a pensar do nosso não saber. O Sponville tem um livro... eu podia ter pego. O nome do livro é O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Eu vou botar no Padlet. André Comte Sponville, um dos maiores filósofos vivos francês. E ele fala o seguinte, ele tem um capítulo das grandes virtudes, tem um capítulo sobre polidez, sobre bondade, quais são as virtudes da humanidade. E um dos capítulos é humor. E ele fala isso aqui, ó, não ter humor é não ter humildade, é não ter lucidez, é não ter leveza, é ser demasiado cheio de si, é quase sempre carecer de generosidade, de doçura e de misericórdia. Porque para você rir, você precisa ser humilde. Para você poder rir de si, você precisa ter humildade para olhar. E aí eu vou trazer, obviamente, mais um mito grego. Os deuses condenaram Sísifo
a rolar incessantemente uma rocha até o cume de uma montanha. Esse foi o castigo, né, gente? Sabe que os deuses eram sinistros, né? Davam cada castigo que só realmente... E aí o castigo dele é subir a montanha empurrando a pedra, e quando chegava lá em cima, a pedra rolava de novo e ele tinha que começar de novo. Então ele ficava eternamente levando a pedra lá em cima, e a pedra rolava e ele fazia tudo de novo. E aí, por que os deuses fizeram isso, né? Eles pensaram, com alguma razão, que não há punição mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Leva a pedra lá em cima e cai. E eu queria falar para vocês que a gente não é Sísifo. A gente não está condenado, o nosso trabalho de educação não é inútil e educar é ter esperança. A gente não... A sensação, às vezes, da gente é que a gente fica levando a pedra lá em cima, cai todo dia, a gente tem que fazer. Mas eu queria dizer para vocês que a gente não é Sísifo. Não é. A gente não está condenado e o nosso trabalho é fundamental. Educar é ter esperança. Por isso, o antídoto do humor. Então, nesse tempo de incerteza, humor, humildade e flexibilidade. Tá? Agora calma. Calma aí. Deixa eu parar de interromper meu compartilhamento e voltar aqui. Eu já vi o tempo, podem ficar tranquilos que eu estou sob controle. Eu vou inverter a ordem das coisas. Todos bem? Todos tranquilos? Que bom. Agora... não, eu interrompi o meu compartilhamento, mas é porque eu vou chamar o Ricardo, vou ter que fazer de novo. Peraí. Desculpa, gente. Eu vou inverter. Eu vou chamar o Ricardo primeiro e depois eu vou falar do Padlet como repertório para vocês. Ó, Ricardo Leite. Vou apresentar o Ricardo. Eu posso apresentar o Ricardo com muita propriedade, visto que a gente se conhece há mais de 20 anos. Sim, mais de 20 anos. Então, esse é o Ricardo Leite. Ele é pedagogo, arte-educador e arte-terapeuta. Ele faz alguns trabalhos incríveis, ele está dando um baita curso de Jung, arte, o cara é fantástico. Ele tem um trabalho super forte com filosofia. Quando eu conheci o Ricardo fazia filosofia no IFIX. Então, vocês podem imaginar que ele deve estar assim, tipo, muito orgulhoso da minha veia filosófica nesse encontro de hoje. E ele tem alguns trabalhos que eu admiro muito, e um deles é o Lembrança Musicada, que é um projeto que ele faz com asilos, pessoas de terceira idade, em que ele trabalha, através da música, memórias. É lindo, é comovente. Eu falo que o Ricardo, cara, ele realmente o trabalho dele é incrível. E eu adoro trabalhar com o Ricardo, trabalho com o Ricardo em vários lugares, e eu convidei o Ricardo ano passado para escrever comigo o Zap do Olimpo. Está aqui o livro da gente sobre o quê? Mitologia grega, porque, pelo visto, eu sou obcecada. E a gente escreveu o livro Zap do Olimpo junto, que acabou de ser lançado. E depois a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente fez uma live, para quem não viu, a gente fez uma live sobre mitologia grega para criança, tá lá no meu IGTV, no meu @ lá do Instagram. E aí agora eu vou dar a palavra a ele, para ele poder fazer uma vivência com a gente sobre humor. Ricardo Leite, seja bem-vindo. Libera o áudio do Ricardo. Ricardo, aí. Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Algumas pessoas já olhando aqui bem familiar, assim, já conheço, né? Muita gente conhecida aqui também nesse espaço. Assim, é uma satisfação estar podendo compartilhar esse espaço com vocês. Agradecer a cada Thomas Jefferson, agradecer profundamente a Carol também por me chamar, ter confiado nesse espaço. Sei que qual é o nível de responsabilidade dela. Mas, enfim... Boa sorte, pequeno gafanhoto. Boa sorte para todos. Que seja uma experiência interessante. Bem, pessoal, então vamos fazer uma vivência assim. Eu vou botar o PowerPoint aqui bem... Só para ilustrar essa primeira experiência, depois eu volto aqui para... deixa eu só colocar ele numa posição interessante para também não entregar as coisas. Eu aqui vou, na verdade, fazer uma atividade que também é uma provocação, que é o seguinte, pessoal. Quem acompanha o canal da GNT tem um programa de humor que cada vez mais tem ganhado destaque, cujo âncora é o Fábio Porchat. Que história é essa, Porchat, né? O pessoal conta histórias, o pessoal ri dessas histórias. E
como Carol aqui falou, ressignifica através do humor situações que aparentemente eram trágicas, né? Nós faremos algo não como a situação do Fábio Porchat, mas faremos uma... Aqui o microfone será aberto para o... Que piada é essa, Ricardo? A gente vai fazer... Nível de responsabilidade é grande, mas estar vulnerável faz parte de evocar o humor. Então, a gente vai fazer aqui, pense na piada mais ridícula e compartilhe brevemente esse espaço que teremos a partir de agora. Então, pessoal, é o seguinte, vou voltar para o Speakerview, para quem quiser, para melhorar a experiência, como foi aqui dito e orientado. Eu gostaria de 5 voluntários para aparecerem aqui. Vou jogar para a galera. Eu quero 5 voluntários que pensem nas piadas mais ridículas e breves, nós temos um tempo, para que seja compartilhada com as pessoas. Então, por favor, levante o seu dedinho para que eu possa verificar quem são os candidatos. Não vão pelo chat. O chat não é chato, não. O chat vai ser legal. Quem que vai levantar o dedo para participar do que piada é essa, Ricardo? Vamos lá, então. Atenção, nosso programa começou. Olha que beleza, hein? Vou fazer assim, o meu papel de Cicerone. Estou esperando aqui o chat, olhando para o chat, esperando quem vai. Vem, Simone. Cadê a Simone aí? Vou fazer que nem o Fábio. Vem, cadê a Simone? Aparece a Simone. Maravilhosos, maravilhosos. Obrigada, gente. Aí, ó. Então, pessoal, Speakerview na Simone. Daniele, Maria Priscila Chagas e Duda. Essa, ó, galera. Obrigada, gente. Fechou. Então, fechou esse grupo. Esse grupo vai começar. Se der tempo, mais a gente vai. Simone, começa aí. Qual é a tua piada? Conta aí pra gente. Eu adoro piada idiota. Então, eu tenho uma verdadeira coleção. Mas, assim, a que veio na cabeça agora é qual é o peixe que caiu do prédio? O atum! Que beleza. 80% sabia, mas todo mundo preservou esse momento. A Simone passava de palmas aqui pra Simone, gente. Cara, eu não sabia, desculpa, eu sou péssima. Eu não sabia, juro por Deus. Ainda bem que tem gente que não sabe. Não, eu gosto mais da ousadia. Eu adoro ousadia. Pra mim, diz muito das pessoas a ousadia. Parabéns, ó. Uma lágrima pra você pela coragem. Assumir esse espaço vulnerável, maravilhosa. Muito bem. Tivemos Simone. Vamos agora para Daniele Costa. Cadê a Daniele Costa? Aparece aqui para a gente aqui. Daniele, cadê você? Oi, tô aqui. Opa, vamos para o Speakerview aqui para melhorar a nossa experiência. Qual é a piada que você trouxe aí para a gente? Fala para a gente aí. Tem uma que eu adoro, ela é muito boba, mas eu amo. Qual a tecla do computador que o astronauta mais gosta? A tecla espaço. Adoro. Ah, adorei. E melhor de tudo foi a Carolina Sanches olhando para o teclado. Eu fui olhar, falei, gente, o que é? E não adivinhei. Pior de tudo, eu tô precisando trabalhar minha mente mais. Essa tá anotada. Tem uma coleção, depois eu vou compartilhar com vocês. Enfim, isso, exato. Muito bem. Temos agora aqui, deixa eu ver aqui, mais uma. Deixa eu voltar, porque esse chat aqui está bombando nesse momento. Então tem que voltar para recuar para não perder quem é. Muito bem, agora é olha só, Maria Priscila Chagas, também famosa Lisa, cadê ela? Bota aí para... Onde está Maria Lisa? Cadê ela? Ela está aí, não? Chagas, cadê você, Priscila? Chagas, cadê você? Oi. Opa! Oi. Tudo bom, meus amores? Chagas, nesse momento. Eu adoro. Conta a tua história aí, tua piada, Pri Chagas, como é que é? Eu adoro essas piadas nonsense, essas piadas bobas. Adoro. Mas porque eu não tenho a foto aqui, mas eu tenho uma foto da internet que eu gosto muito, que é um frasco de álcool de um lado, um muro e uma seta para o outro lado. É álcool destilado.
Desculpa, gente, mas eu adoro. Priscila, pra tua sorte não existe o botão eject nessa sala. É uma vez. Você tá livre pra falar a piada que for. Cara, eu tô achando sensacional, porque, olha só, gente, é baixar a censura. É sério. Total. É baixar a censura. A gente tá fazendo exercício de baixar a censura. Mais uma aqui, ó. Duda Lessa. Cadê Duda Lessa? Tô aqui, tô... Dudinha, você, meu amor. Muito bom. Saudade. Saudade. É uma homenagem a você, porque foi você que me contou a piada. E essa piada eu contei pra minha sobrinha e a gente contava ela em família, assim, era performático. Porque as piadas do Ricardinho, pra quem conhece, são piadas performáticas, assim, né? Ele te envolve. Então, vamos lá, que eu tô com um pouco de vergonha. É uma história, na verdade. Foi lá um dia, um cara, ele tava assim, meio... já meio deprê, assim, ele falou, pô, vou pras montanhas, vou pra serra, ficar lá tranquilo, e ele alugou uma casa na floresta, e aí tava lá, lendo um dia, né? E aí ele ouve um negócio, alguém passando, ele vai atrás, assim, né? Ele fica curioso, e aí ele ouve a pessoa passando, gritando, queremos chu, chu é demais, queremos chu, chu é demais. Ele fica, caramba, o que é isso? Mas ele não acha a pessoa. No dia seguinte, ele não tira isso da cabeça, mas falou, acho que eu tô ficando maluco. Aí ele vai, tá lá, e de novo, passa a pessoa, queremos chu, chu é demais, queremos chu, e ele vai atrás. Ele vai atrás e a pessoa vai entrando assim, até que a pessoa entra na caverna. E aí ele fica, meu Deus, eu não entro. Ele fala, quer saber, eu não tenho mais nada a perder, eu vim aqui para me descobrir. Ele vai e ele entra na caverna. E aí, de repente, abre uma multidão segurando tochas e gritando, queremos chu, chu é demais, queremos chu, chu é demais. Ele, meu Deus, mas o que é chu que todas essas pessoas querem? E aí aparece um cara enorme, gigante, segurando uma tocha. Na frente dele, na frente dele tem uma poça, assim, né? Uma poça. E aí ele aparece e aí ele pergunta para todos, eu gostaria que vocês até abrissem o microfone aqui, perguntando, o que vocês querem? Me digam o que vocês querem. Queremos chu! Queremos chu! Chu é demais! E aí ele vai e pega a tocha, com a tocha na poça e faz chu. A tocha apaga e é o chu. Essa é a história. Muito obrigada, Ricardo Leite. Muito envolvente. Duda, muito obrigada. Mas quando você falou no início que a piada veio do Ricardo, eu já estava esperando algo assim, já. Uma geração... A Duda foi extremamente generosa, porque essa piada dura de meia hora a 45 minutos, porque tem toda uma trajetória. Assim, aquele negócio, a minha família participava, assim, num nível, a minha sobrinha adorava. Enfim, as crianças adoram. E aí vai se passando de geração em geração, de geração em geração. E temos a última pessoa aqui. Ah, não, foram todos? Beleza. Mas, de repente, alguém tomou uma coragem e lembrou de algo, pode abrir o microfone e vir para frente e falar com a gente. Eu queria dar parabéns, eu queria falar parabéns para as pessoas que vieram falar, agradecer, porque é sensacional, assim, exercício na lata de... Cara, baixar a censura. A gente tem mais de 100 pessoas no grupo, fora que vai ficar gravado no YouTube. Eu não sei se isso vai pressionar vocês ou não, mas vai ficar gravado no YouTube. A gente está fazendo isso que vai ficar permanente, né? Então, a história do Chu acabou de virar uma parada muito maior do que ela já era, né? Então, obrigada a vocês. Carol, A Edneia quer, ó. A Edneia quer falar. Vai, Edneia. Vem para a plateia aqui. Vem para o palco, Edneia. Vem pro... Oi. Estão me vendo? Oi, boa noite. Bem nonsense, hein? O que é uma maconha enrolada em um jornal? É baseado em fatos reais.
Que beleza, hein, meu povo? Cadê o sorriso de Carolina Santos? Pode ser fake news. Não, eu tô descobrindo que eu não descobriria nada, porque minha mente tá pouco... eu tô arrasada, eu vou ter que fazer muito exercício. Isso. Tá pouco plástica. Já que esse momento está eternizado no YouTube, merece uma piada. Existia um policial que estava muito preocupado com o crime. E aí ele adentrou uma mansão abandonada. Preste atenção, uma mansão abandonada. Ele adentra a mansão abandonada, naquela tensão, né? E aí ele entra no primeiro quarto. Não tem ninguém lá. Entrou no segundo quarto, não tem ninguém. Quando ele entra no terceiro, ele olha, tem um espelho na frente dele. Que policial é esse? É o policial civil. É isso, meu povo. Depois dessa... rolem. Depois dessa, depois que a endorfina circulou, sem chorar tá frio. Depois que a gente está aqui circulando nessa energia de... Porque para algumas pessoas isso foi extremamente... Para outras, caraca, que idiota. O cara pode pensar um negócio desse, né? Censura, né? Cancela ele. Esse espaço que a Carol aqui falou, a gente já se experimentou um pouco desse ambiente em que a gente se expõe, que a gente flexibiliza, em que a gente ressignifica, em que a gente faz com que alguns elementos ganhem outros espaços. A gente vai conversar um pouquinho rapidamente assim, sobre esse espaço de vivência, né? Essa nossa área. O João era um baita potencial aqui. O João não levantou o dedo. Estou aqui assim, Joãozinho Costa, por que você não falou nada? Estou até agora assim, sem entender o porquê. Espero que um dia você se retrate dessa situação, porque você também, como eu, é apreciador dessas coisas. Então, essa daqui é aqui perto dessa, Ricardo, eu vou passar muito rápido, eu não vou chover no molhado, tem algumas coisas que a Carol já falou aqui nesse espaço aqui de apresentação. Fica tranquilo, Ricardo, é sempre bom reforçar, fica tranquilo, tá? Tá bom, beleza, então. Então, vou falar o seguinte, que a gente está aqui o ciclo, a endorfina, né? Ciclos virtuosos, qual é a ação do cérebro? Eu usei o Homer aqui, né? A cabeça do Homer. Quem aqui também curte os Simpsons, né? Que também é um desenho que tem... Olha quantas temporadas tem um desenho baseado no humor, né? E quantos elementos, quantas pessoas também são acessadas por conta dos Simpsons. A endorfina, né, tem uma substância no cérebro, né, que a gente sabe que existem pesquisadores hoje, né, muito sérios que se debruçam sobre a questão do humor e que ela gera ciclos virtuosos, porque é uma substância que o cérebro produz. Quando ela produz, você entra em um estado de bom humor que propicia mais, né, a produção de endorfina. Então, é a possibilidade de você também entrar em círculos virtuosos e de saúde mental. Então, acho que é interessante também que tem esse aspecto, né, que a Carol falou tão bacana no aspecto educativo, também tem a questão da nossa saúde, né, o aspecto fisiológico importante também que envolve a questão da saúde, né? Então, rir de nós mesmos, rir das circunstâncias, colocar o humor é também um fator de saúde e sanidade mental. O humor como elemento mediador da nossa interação com a realidade, a Carol falou muito bem disso. A forma que a gente, às vezes, entende a realidade, ela pode ser ampliada através do humor. Tem um poeta, o Manuel de Barros, quem tiver a oportunidade de assistir, tem um documentário, assim, a obra é maravilhosa do Manuel de Barros, mas tem um documentário que está disponível no YouTube que 10% é mentira. Por que 10% é mentira? Porque 90% é invenção. E é uma coisa, é um trabalho de imaginação que traz um humor numa dimensão poética maravilhosa, né? Então, tem um cara que produz uma máquina chamada alargador de sonhos, alargador de horizontes, enfim. O cara usa, né, elementos baseados nos poemas de Manuel de Barros para fazer vários elementos com sucata e ressignifica várias coisas que estão lá no seu depósito.
E como a gente pode também, através do humor, trazer cores novas para as que temos em nosso depósito íntimo também, né? Então, quando eu estou falando de humor, eu estou também falando em dar leveza para situações que pesam, como a Carol falou, de forma muito bacana, né? Que às vezes precisa daquela da atenção, de relaxar para você falar das coisas duras. Eu diria as coisas que são necessárias serem ditas. Porque se elas forem só na batida, você não consegue dar conta daquilo que está sendo exposto. Por isso que muitas das vezes os palestrantes usam desses artifícios do humor, é para que as coisas possam chegar de forma agradável ao seu cérebro e que você consiga, de forma cognitiva, acessar o que está sendo proposto. Assim como você também propõe a ressignificação de momentos, como a Carol fala, da questão de você olhar para o que se passou, ou para algum espaço de memória que está ali, às vezes entravando experiências necessárias para o seu contexto existencial. O humor chega e dá aquela possibilidade de, não, posso olhar isso de uma outra forma para essa memória. E aí também se recolocar no fato e diante das próximas situações de vida. Vai ser muito breve aqui, eu vou botar. Para humor, inteligência, e quanto mais requintada a inteligência, mais você também pode perceber as correlações que você pode fazer com o humor. Claro, criatividade, porque são elementos criativos e que você dá uma dinâmica, uma roupagem, né? Você consegue projetar de forma diferenciada, que também requintar, né, o humor que ali está. Mas uma coisa que eu experimentei agora com tudo foi a vulnerabilidade. Algumas pessoas se tornaram vulneráveis em se colocar e falar sobre a piada. E, gente, hoje existe em voga um estudo sobre vulnerabilidade tão importante, tão necessária, a gente se colocar em espaços em que eu não sou o detentor, eu não estou no controle de tudo. A gente tem uma herança, né, ainda do modernismo, de que a razão é o que vai nos conduzir para um futuro glorioso de nossas vidas, e não é bem assim. Então, vocês se colocarem em um espaço vulnerável, você também assume as suas fragilidades e consegue perceber de forma profunda o que o humor pode te evocar e te trazer de bom. E mais uma questão que a Carol também levantou aqui, só para colocar esses quatro, eu gosto também de colocar alguns esquemas visuais, é a compaixão. É quando eu olho com empatia e, como foi dito aqui, né, eu humanizo. Eu não vou, olhando a diferença, eu não vou mais negá-la, levantando o muro e fazendo com que o humor, né, nos afaste de uma dimensão humana que precisa ser debruçada com muito carinho e lucidez, né? Então, só assim eu consigo realmente atingir uma camada profunda em relação ao que é a necessidade do humor. Eu só vou ter uma frase rápida e para partir para um segundo momento de vivência, que é: quanto mais empatia, mais se comunga de espaços saudáveis de evocação do humor. Não é mais rir de, mas rir com. Isso que a Carol ali falou, só estou ratificando aqui, porque eu acho que o óbvio, tem um amigo meu que fala o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Meu amigo Marcelo Mangue está sendo aqui citado neste momento. Manguete, se você estiver vendo essa gravação, um beijo para você. Então, estou te citando de novo. O óbvio precisa ser dito. Não é mais rir de, mas rir com. Quanto mais maduro o aspecto da alteridade nas relações, mais profundamente e humanamente estabelece conexões entre os indivíduos. Consequentemente, mais amplo o compartilhamento do humor. Então, a dimensão humana, né, quando eu me sinto pertencente ao espaço, em um movimento de interdependência e alteridade, eu acho que é um termo muito em voga, né? Eu acesso mais essa dimensão humana. E está aqui o nosso humano, aqui, essa dimensão humana, gargalhando com a gente. Antes de passar para a próxima etapa, a gente vai passar aqui por uma experiência que eu acho que é muito interessante, são as tirinhas. Eu sou uma pessoa que foi criada pelo humor das tirinhas do segundo caderno,
Quem aqui já teve a experiência de um dia assim, o cara esperava o segundo caderno e no domingo vinha aquele quadrinhos grandão colorido, né? Então eu ansiava em assistir, em ler aquelas tirinhas. Então as tirinhas para mim são sagradas, sabe, pessoal? Eu vou trazer assim 3 tirinhas para a gente ter uma experiência de humor coletivo e as diferentes formas de compreender essas dimensões de humor em vários espaços. A primeira é essa, ó. Maurício de Souza. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. E Chapeuzinho Vermelho disse: para que esse nariz tão... Magali. Então adiciona-se 2 colheres de açúcar, mascavo, mexa as caldas por 2 minutos. Esse foi muito humor que a gente experienciou há pouco tempo agora na experiência da vulnerabilidade. Que é humor, né, para dar leveza e que a gente assiste descompromissado, porque às vezes é necessário um break para eu poder contemplar a realidade com todas as cores que ela tem. Senão eu observo só o cinza. Sabe? E aí eu posso, a partir do humor, compreender certas nuances das cores que a vida tem. Mais um aqui, o humorzinho. Esse aqui é... Existe também o humor em que ele tem uma relação com o nosso cotidiano. Então, ele ganha, aspas, uma dimensão mais política. Vocês vão matar logo na primeira. Isso. Use, compre, beba, coma, prova. O que eles pensam que nós somos. E o que nós somos? Os malditos sabem o que nós ainda não sabemos. Foi humor isso? Carol, como o Carol aqui balança a cabeça, quem sou eu para dizer que não? Se ela aqui referendou, eu também vou só dar o meu joinha. Que é humor que não necessariamente vai te tirar uma gargalhada. E eu acho que isso é muito importante dizer. É o humor que vai acessar uma camada com leveza, mas às vezes com uma importância tão grande que você precisa ser colocado em um espaço de reflexão para que a sua realidade também possa ser construída de uma forma autoral, senão você só reproduz. Na medida em que você pode, com humor, enxergar as diferentes nuances da realidade que te cerca, você também consegue observar as possibilidades de transformação. O Nome da Rosa, Humberto Eco, o livro que era proibido era a Poética de Aristóteles, e que era o segundo livro que era ligado à comédia, falava especialmente da comédia. E o chefe do mosteiro matava as pessoas que liam esse livro. E aí os dois... Desculpa, eu já estou falando de spoiler, quem não liu O Nome da Rosa, quem não liu o livro, não viu o filme, enfim, estou num baita de um spoiler, mas é isso, gente. Porque como é importante a gente saber que o humor é também transgressor em muitos aspectos. Eu vou aqui fechar esse momento da segunda vivência dessas tirinhas de humor, que eu adoro tirinhas, adoro. Esse aqui, ó. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja esses problemas. Eis um número em luta mortal com o outro, e um deles será subtraído, mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com suspense. E aí transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado nesse aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Já é uma questão, né? O humor já é uma camada do humano mais profunda ainda. Então, a gente, através do humor, a gente se lança em determinadas camadas daquilo que nós somos. Então, nós olhamos para espelhos. Então, olhar com humor, propiciar esse espaço de
esse espaço de olhar com leveza, olhar de forma criativa, olhar de forma inteligente, olhar de uma forma vulnerável e generosa e altruísta, ela talvez seja uma das grandes urgências das quais a gente precisa se debruçar com muito carinho hoje. Olha, eu não sei se eu passei meu tempo, Carol, mas o meu recado... Não, tá tudo certo. Pô, arrasou. Olha só, gente. Ricardo, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Semana passada a gente teve a participação especial da Ana Rosa, que está aqui, inclusive. A Sora está mandando para as pessoas o que a gente tinha combinado de um arquivo, né, Sora? Da Rosa com a respiração quadrada. Hoje a gente está tendo o Ricardo como participação especial. Estou mostrando para vocês que eu tenho amigos incríveis. Estou aqui no trabalho de ostentação, com zero humildade, né? Mostrando para vocês que eu tenho amigos incríveis e são realmente pessoas incríveis e profissionais incríveis. Para poder encerrar a noite de hoje, eu queria falar algumas coisas antes, rapidamente. Isso aqui. O Padlet da gente, que a gente hoje não se dividiu em grupos, mas não tem problema. Tá aqui o QR Code. Só para lembrar para vocês isso aqui, ó. Eu arrumei o Padlet. Vocês estão vendo? Então, né? Eu arrumei mesmo, assim, por exemplo, uma pessoa botou aqui, mesmo mesmo, yoga, banho de mar, tocar. Aí eu botei uma ilustração, eu dei uma cuidadinha. Aí você vai falar, caramba, Carol, aí a gente tinha colocado várias coisas nas outras colunas. Eu não deletei, eu arquivei, porque a gente vai preencher essa coluna em cada encontro. Então, hoje a gente deu o pontapé inicial para a gente poder preencher aqui o humor. E aí, gente, a gente pode já... alguém falou assim, bota o Tom Zé. Claro que o Tom Zé vai estar aqui, claro que o Tony Rosa vai estar aqui, tirinhas vão entrar aqui, o que vocês quiserem compartilhar. O que é isso aqui? O que é esse espaço aqui? Esse espaço aqui é um mural de ações e inspirações colaborativas. A gente está trabalhando com inspiração e repertório. Uma das coisas mais importantes que assim, vai virar uma batalha, assim, é construção de repertório da gente, ampliação de referenciais. Só que não são os meus referenciais só. Não são só os referenciais do Ricardo, da Sora, do Vander. De vocês também, que vocês também têm referenciais. E eu vou me surpreender, que eu já me surpreendi com coisas que eu nem conhecia. Já anotei livros que indicaram, músicas que eu não conhecia. Então, tragam experiências, tragam... E é bacana porque aqui o Padlet, ele te dá a opção de você botar... Cara, você pode botar arquivo do seu computador, pode ser link, foto, filme, voz... É super rica a experiência de montar esse mural, tá? Então, eu conto com vocês para a gente poder preencher isso. Semana que vem a gente vai preencher juntos esse mural do tema da flexibilidade. O do humor vai ficar dever de casa. Eu já vou mexer aqui, eu já vou adicionar algumas coisas, tá? Isso é importante. A outra coisa importante, vocês falaram do Tom Zé, certo? Esse não é o Tom Zé, esse é o Ricardo. Escolas de desaprendizagens, a gente tem uma playlist no Spotify, tá? Eu vou botar esse link aí para a galera, ou se a Sora puder botar aí para a galera o link também no chat. Então é o seguinte, eu fiz uma playlist inspirada em todos os temas que vão ser falados aqui e adicionei algumas músicas. Tem gente que já adicionou música que eu já vi. Muito obrigada. Que bom que vocês colocaram. Por favor, tragam músicas para inspirar a gente poder ouvir. É isso, cara. Do nada eu lembrei do Tom Zé e não é do nada, porque é repertório, né? Então eu acessei o Tom Zé. Semana passada rolou Feliz Caminhada, Zélia Duncan. Semana que vem eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que surja, né? Então eu conto com vocês para poder preencher isso aqui. Para quem não tem, isso aqui é o meu @, Carolina Sanches. carolina@lerconecta.com, meu e-mail, só para dizer que aqui também está o @ do Ricardo lá no Instagram, @RicardoADSLeite. E, muito importante para vocês avaliarem o encontro de hoje, está aqui o link. Então, por favor, é importante para o pessoal da Thomas saber como é que foi a nossa performance. Então, tá aí a avaliação, tá, gente? E, peraí, obrigada. Muito obrigada pela noite de hoje, tá bom? Carolzinha, deixa lá no slide do checkout para nós, por favor. Isso aí, né, amiga? Peraí. Porque além de seu feedback para nós, que é legal, a Carol gosta de ver e a gente também gosta de saber as impressões de vocês sobre o nosso encontro,
né? Diretor, se você puder colar aí para nós, principalmente no YouTube, lá para a galera do YouTube. Por favor, Boninho. Ele também, quando você preenche, você recebe o certificado da sessão de hoje, tá? Para quem aí precisa de ter certificado ou gosta de ter o certificado para registrar aí, né, o aprendizado e tudo mais, tá? E o Padlet, Carol, você cola aí no chat o Padlet para nós, que aí a gente cola lá no YouTube também. Vou fazer agora. Deixa eu sair aqui. Peraí. Eu vou colar agora, tá? Tá. Então, meus queridos, muito, muito obrigada. Aí o Rod colocou pra gente no chat. Obrigada, Rod. Ai, que bom. Boninho, se puder colocar pra gente lá no YouTube, que só você tem o poder supremo. Sora, explica de novo a questão do certificado. A Fabrícia está perguntando aqui, deu uma falhada. Você explica de novo a questão do certificado, por favor? Você preenchendo esse formuláriozinho que a gente colocou aqui no chat, que está escrito Avalia Carolina. Na verdade, avalia o humor, na verdade, dessa semana. Avalia o humor? Cadê? Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um minuto. Põe o slide aí para nós, Carolzinha. Eu fiz errado mesmo, gente. Desculpa, só um minuto. Posso copiar aqui. Quando você preenche esse formulário, você não só dá o seu feedback a respeito da sessão, diz pra gente o que você achou dessa sessão, mas também você gera o certificado pela sua participação na sessão de hoje, tá bom? Isso. Nossa próxima sessão é na quarta-feira que vem, dia 21, mesmo horário, às 18h30. A gente vai falar sobre flexibilidade, ou seja, algumas conexões que a gente já começou a fazer hoje, com a questão de que o humor, né, desperta essa mentalidade plástica, torna essas emoções mais flexíveis, para a gente também ser flexível com o nosso dia a dia e com as coisas que a gente enfrenta, né? Carol vai ter um convidado especial de novo também para esse dia, que é surpresa, a gente vai saber em breve, tá? A gente agradece novamente a presença do Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, por ter se juntado a gente hoje. A Carol já nem agradeço mais, porque é tanto amor envolvido que a gente nem precisa. Agradeço muito a Embaixada Americana, que permite que a gente tenha essas pessoas tão especiais conosco. A Casa Thomas Jefferson, por nos dar essa oportunidade de trazer esse tipo de experiência tão diferenciada para vocês, para ajudar vocês a olharem para o mundo com uma lente diferente, com um olhar diferente. E a gente agradece a presença também de todo mundo que se juntou a gente hoje aí para bater esse papo tão gostoso, tão bacana, tão humorado hoje. E semana que vem a gente vai tentar ser um pouquinho mais flexível, então, né? Meu amigo Wander, você quer dizer alguma coisa, meu irmão? Eu quero parabenizar todos os professores, professoras, educadores, educadoras. Essa escola de desaprendizagem, ela é um convite a gente se desconstruir, a gente se reavaliar, refletir, rir. Então, continuem essa jornada e parabéns por terem abraçado, assim como a Carol, essa vocação, né? Então, parabéns para todo mundo. Curtam, vocês são heróis e heroínas. Boninho, fechou? A gente já pode falar? É isso, gente. Muito obrigada por participarem com a gente de novo. Nós nos encontramos semana que vem, mesmo horário. O link a gente vai mandar no lembretezinho um dia antes para todos vocês, então fiquem ligados e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchauzinho.